Graça e paz, amadas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pai, não temos palavras para te agradecer por essa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos de pé. Obrigada porque este é o último dia do ano de 2024, onde experiências serão levadas, experiências também serão deixadas. E nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a deixar para trás tudo aquilo que não faz parte deste tempo de avanço. Ensina-nos a olhar para Ti e confiar e esperar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos em uma só voz: sara-nos, guarda os nossos pensamentos, os nossos passos, os nossos olhos. Senhor, livra-nos de todo o mal. Livra-nos das investidas de Satanás. Afasta de nós tudo aquilo que não for da tua vontade. Tudo qual caminhar para a morte. Tudo que nos afasta da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós te suplicamos. Reconhecemos que somos pequenas. Reconhecemos que não podemos avançar. Reconhecemos que é impossível nós continuar se não for com a tua graça, se não for com o general de guerra. Ensina-nos, Senhor, a andar no centro da tua vontade. Nós declaramos em uma só voz que toda arma preparada contra nós, contra os nossos familiares, não prevalecerá. Cai por terra todo o laço do passarinheiro. Cai por terra toda peste perniciosa. Cai por terra tudo aquilo que foi forjado no oculto. Nenhuma obra maligna tem poder para segurar o tempo que está preparado para nós acessarmos. Arranca toda a ansiedade a respeito do que vai acontecer em 2025. Como é que vai ser? Só se preparem para que vocês possam viver o novo do Senhor. Eu consagro a vocês a mente de vocês, as mãos de vocês, os olhos, ouvidos, blindam o coração. E eu consagro os pés. Vocês caminharão pelos olhos e pela ótica do Eu Sou. Vocês irão profetizar em meio ao vale de ossos secos. Vocês contemplarão a grandeza e o favor do Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem não. A tua boca irá profetizar, dizendo sim. Os teus ouvidos serão blindados contra as palavras maliciosas e não descerá para o teu coração. Aonde vocês colocarem as mãos, se existe o mal, se existe algum mal feito no oculto, vocês terão poder e unção para cancelar. Vocês caminharão pela verdade. Não serão conduzidos pelo próprio eu, mas vocês serão conduzidos pelo Espírito Santo para viver esse tempo de aceleração.
A ansiedade não fará parte do teu dia a dia, porque a tua confiança está no Senhor Jesus. E você vai crer que Ele tem o domínio de tudo e de tudo. Não importa quando nem como, vai acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amadas, Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu acredito que já deu, né? Para você ficar lutando com as suas próprias forças, querendo a qualquer custo viver algo da parte do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor, nós confiamos que Ele pode fazer todas as coisas. E as tuas forças, ela é completamente renovada. Lá em Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas. E aqui vem uma instrução poderosa que está no livro de Filipenses 3:13 e 14, diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus ele nos coloca em um tempo de avanço, quando Deus ele nos coloca em um tempo de aceleração, nós é de praxe, você precisa deixar as coisas para trás. Sabe, a falta de perdão, o ódio, a raiva, a dor. Amada, a gente sabe que um exemplo para quem foi traída, não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Para quem foi abusado, não é fácil perdoar. Mas o que eu quero conversar hoje, nessa manhã com vocês, entrando para 2025, é que não vai acontecer algo novo na tua vida se a limpeza não começar de dentro para fora. Você precisa tirar a dor da perca, tirar a dor do luto, tirar os questionamentos dentro de você. Porque parece automático o que eu vou falar, mas isso fez toda a diferença na minha vida. Se você não se posicionar, se você não mudar alguns hábitos, se você não deixar, sabe, algumas coisas para trás, elas entrarão no teu 2025
e elas farão parte do teu 2025. Uma das coisas que parece óbvio, mas é o óbvio que muitas vezes não é feito, é a preguiça. Preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de se levantar para orar, preguiça de seguir uma instrução do Senhor porque é muito difícil, porque não tem algo muito mais fácil, não? Aí você vai ver todo mundo vivendo o tempo de aceleração e você ficando estagnada, paralisada. Quer viver o novo do Senhor, quer acessar essas bênçãos, porque não adianta só você fazer jejum, oração, é necessário que você se posicione. E muitas vezes a gente só consegue romper. Amados, não é fácil. Ai, Renata, mas você orou e você disse que nós estamos carregando a unção do rompedor. Sim, sim. Davi carregava essa unção. Verdade. Mas Davi, ele só viveu o que ele viveu porque quando foi colocado Davi no primeiro teste, para ele matar urso, para ele matar leão, Davi não ficou dizendo, Deus, manda outro, manda um dos meus irmãos, eu sou tão pequenininho. Eu sou tão pequenininho, Senhor. Não, manda outro. Não. Davi falou, o Senhor me capacita. Nenhuma dor é para te paralisar. Agora, a preguiça, o cansaço, isso te paralisa. Isso impede que você acesse. Quantas mulheres de Deus, amadas, preste atenção. Quantas mulheres de Deus eu conheço, mas têm uma vida mais ou menos em todas as áreas. Sabe por quê? A forma que você enxerga Deus é a forma que Ele se manifestará. Eu, Renata, eu creio num Deus que pode, não é que eu estou aqui pregando prosperidade, porque o meu Deus é dono da prata e do ouro. O meu Deus, Ele livra da ansiedade, da depressão, mas tem pessoas que estão no comodismo. Hora do meu remedinho. Eu tenho que tomar, né, mulher? Eu tenho que tomar porque, né? Deus deu inteligência ao homem. Então a gente tem que... Sim, é verdade. Eu posso até tomar, mas eu irei profetizar. Profetizar. Que esses serão os últimos comprimidos que eu serei dependente. Porque o meu Deus, Ele entra com cura e com libertação. Você precisa ver o Senhor assim como Ele é. Para de ficar se conformando, sabe? Para de ficar aceitando algumas coisas. Você pode estar hoje, mas isso não quer dizer que fará parte de toda a tua vida. Para! Você confia no Todo-Poderoso? Me fala em que momento, qual história da Bíblia o Senhor permitiu que uma história de fracasso fosse um sucesso sem desfrutar daquilo que Ele prometeu. Nunca. Agora, se as pessoas ficarem paralisadas, estagnadas, aí não irá desfrutar de verdade. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nesse dia é: vai ficar parado ou vai avançar? Ou vai romper? Amados, não é fácil. Talvez você tenha vontade de abrir alguma coisa e você tem medo de começar.
Se você não começar, não tem como Deus abençoar. Porque Deus, ele abençoa quando você está, em movimento, em movimento. Olha, deixa eu contar aqui algo muito poderoso que aconteceu comigo nos últimos 15 dias. O Senhor, ele me deu uma direção, ele me deu uma estratégia para que eu fizesse. E eu comecei a me mover, eu comecei a fazer. Mas eu fazendo, e todas as vezes que eu ia começar, eu orava e dizia: Deus, na minha força não dá. No meu conhecimento não dá. Pelos meus relacionamentos não dá. Me ajuda. E me deu vontade de fazer, passado o tempo. E o Senhor, mais uma vez, ele confirmou através de uma pessoa que eu estava debaixo de direção. Essa pessoa não sabia de nada. Mas essa pessoa liberou a palavra, e depois teve outra pessoa que liberou a mesma palavra e confirmou aquilo que eu estava fazendo. E o Senhor colocou no meu coração para me fazer uma ligação, para perguntar como essa pessoa estava. E eu liguei fora de um horário comum, porque eu me recolho cedo. E quando eu liguei, essa pessoa conversou comigo. Ali nós compartilhamos algumas coisas. Fazia muito tempo que eu não havia conversado. E ela falou da nova profissão dela. E eu fiz, uau, eu não sabia. Que Deus te abençoe. E essa pessoa, ela me tem como intercessora. Então, todas as vezes que ela está precisando muito, ela entra em contato comigo. E nós jejuamos, entramos juntas em um clamor. Preste atenção. Quando eu desliguei o telefone, o Senhor tinha entregado uma chave de aceleração para minha vida. Marcamos uma reunião no dia seguinte. E o tempo de aceleração do Senhor chegou. E aquilo que era para ser feito por meses diminuiu para dias. Renata, por que você está dizendo isso? Porque não adianta eu chegar aqui e liberar uma palavra profética na tua vida. Não adianta eu ser boca de Deus para você, se você não se mover. O que muda a tua vida não é a profecia, é o posicionamento mediante a profecia. Se você tem uma palavra de Deus, você precisa entender que você precisa mover. Porque a unção já foi depositada sobre você. Agora você precisa se mover. Se você não se mover, você não verá a glória de Deus na sua vida. A gente precisa de achar que Deus, ele tem a responsabilidade, que Deus, ele é mágico, que nem mágico existe, mas que a gente vai ter aquela mentalidade de criança, que Deus vai chegar lá e vai fazer plim plim. Não é, não vai, não acontece, não vive. Quando você era criança, você falava como criança, agora você cresceu e você precisa entender a linguagem dos céus para a tua vida. Então pare de achar que Deus vai fazer algumas coisas por você. Não vai, amadas. Não vai. Cada um o Senhor trata de uma forma. Ah, Deus vai me curar. Vai, Ele tem um poder de fazer isso. Mas talvez o Senhor permita você passar por alguns processos. Porque eu sempre digo uma coisa comigo, amadas. E eu sempre falo para vocês nessa live. O milagre é você. O milagre sou eu. O Senhor não vai te perder. O Senhor, Ele quer fazer muito na tua vida. Agora, você está disposto a obedecer? Eu peço a Deus, amadas, que renove o coração cansado. Talvez você esteja muito cansado, mas em nome de Jesus, lembra o que nós falamos na oração da meia-noite. Você vai viver essas
ontem meia-noite, às 24 horas do dia 31 de dezembro. E tudo que você for fazendo, você vai se mover, profetizando que assim será no teu ano de 2025. Então vigia o que você vai declarar. Como você vai se posicionar aqui na live? Como? Como você vai arrumar a tua casa? Reclamando? Como você vai agir nas próximas horas a respeito das tuas finanças? Chegou o Réveillon, preciso comprar relógio novo, preciso comprar roupa nova, preciso comprar não sei o quê, preciso comprar... Porque às vezes a gente tá com aquela sandalinha, mas gente, vou comprar, vou me permitir, mas não sabotar as nossas limitações. Como você vai tratar os seus filhos? Você pode ter passado uma vida, sem beijar, sem abraçar, sem dizer o que ama. Como é que você vai começar a profetizar a respeito da tua família? Como? Como é que você vai se posicionar em meio a esse desafio, sem esperança? Mas o Senhor me traz aqui para te dizer, eis que faço tudo novo. Você tem uma palavra, não tem? Eu sei que várias pessoas, aliás, todas que estão aqui nessa live, tem uma palavra de Deus que já foi liberada. Tem ou não tem? Agora a pergunta é, por que eu não estou vivendo? Por que eu já não estou desfrutando isso? E a pergunta é, você tem se posicionado da forma que Deus já mandou você se posicionar? Sem fingimento, sem jeitinho, sem maquiagem. Não falo maquiagem de rosto, tá, gente? Maquiando aquele jeitinho que fala um jeitinho brasileiro. Como você tem se posicionado? Deus tem um propósito na tua vida. E você não pode ficar olhando a tua série, a tua estatura, a tua beleza, o quanto de recursos financeiros, o quanto de conhecimento você tem. O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. Para de ficar olhando, se comparando. Isso adoece. Isso adoece a tua alma. Isso enfraquece a tua fé. É como sanguessuga, sabe? É como sanguessuga. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu quero que vocês comecem a apresentar ao Senhor. Anota aí, aliás, anota. Quais são as pessoas que fazem parte da tua vida? Seja diariamente, seja esporadicamente, mas que de alguma forma tem uma certa influência ou um certo convívio com você. Eu quero que você anote todos os nomes e ore ao Senhor por essas pessoas. O Senhor vai tirar muita gente que não entrará no teu 2025. Muita gente. E eu recebi uma palavra, e é uma palavra que eu carrego até hoje. E todos os dias eu lembro dessa palavra. E essa palavra dizia assim, se for para ir, deixe que vá. Não queira aquilo que o Senhor, Ele já tirou da tua vida. Às vezes nós sentimos na alma que um tempo novo está chegando e que coisas não fazem mais parte da nossa vida. Sabemos também que muitas coisas é Satanás querendo roubar de nós. Mas o Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso que Ele revela tudo. E amadas, não venham dizer que o Senhor, Ele não fala contigo. Olha, eu falei 2 palavras. Se for para ir, deixe que vá.
E que existem coisas que o Senhor, que Satanás, ele quer roubar de você. E nós precisamos nos posicionar em frente às duas coisas, para que a gente possa desfrutar aquilo que Deus tem preparado para nós. E que acontece aqui muitas vezes? Deus tira e você quer trazer de volta. Aqui, Satanás rouba e você fica na zona de conforto, de paralisia, de medo, de questionamento, de mágoa e de ódio. Você precisa ouvir, e eu sei que o Senhor ele está ministrando no coração de cada um de vocês de forma singular, dizendo: filha, deixa aí. Filha, luta e avança. Você precisa identificar quais são os obstáculos que tentam te paralisar. O que hoje tenta te paralisar? O que tenta te paralisar? Olha, o ódio te paralisa. A falta de perdão te paralisa. A inveja te paralisa. A comparação te paralisa. O medo te paralisa. A incredulidade te paralisa. A preguiça te paralisa. Cuidado com os sabotadores do teu destino. Tudo que Satanás ele quer é que você não se posicione. E quando eu falo se posicionar, eu falo em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos nos posicionar perante os nossos filhos, dizendo a ele a autoridade que nós exercemos sobre a vida dele, se posicionar no nosso casamento, se posicionar em meio a uma situação complicada, uma situação de dor. Se posicionar em meio à perda. É preciso que você se posicione e reaja. Reaja. Você precisa tirar tudo aquilo que te limita. A insegurança, o medo, os pensamentos limitantes, tudo que te limita. Você precisa escrever no papel e jogar fora, tasca fora. Identifique os lamaçais que te puxa para trás. Que lamaçais são esses? Do pecado, do adultério, do vício, da mentira. Que lamaçais? Que lamaçais são esses? Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro presente nas tribulações. O Senhor, Ele renova as tuas forças em meio à tribulação. Por isso que às vezes você está quase parando, quase desistindo, e você diz: o que aconteceu? Foi o Senhor que chegou. Foi o Senhor que renovou as tuas forças. E eu declaro sobre a vida de vocês que haverá uma força que vocês nunca imaginaram. Que hoje, no dia 31 de dezembro, vocês vão viver o que nunca viveu. Então, faça um ato profético. Gente, essa live já é uma pré do nosso planejamento. Todo mundo precisa ouvir essa live. Então, vocês hoje precisam fazer um pouquinho de tudo aquilo que fará parte do teu 2025 como ato profético. Amoroso, liberar perdão. Faz alguma direção que o Senhor te deu, faz hoje.
como se fosse um start para um 2025. Vocês estão entendendo? Tudo que você precisa fazer em 2025, hoje, nem que seja um pouquinho de cada coisa, vocês vão entrar com esse ato como se fosse um ato profético, entende? E uma coisa que não fará parte do teu 2025 é começar projetos e deixar pela metade. Tudo que Deus te confiar, você irá até o fim. Você não será impedido pela procrastinação. Você não será impedido pelo medo, pela insegurança, pelas críticas. Tudo que Deus, Ele te deu. Tudo que você profetizar que acontecerá em 2025. Hoje, Renata, está muito corrido, não importa. Você tem todo o tempo do mundo, até 23h59, para fazer um pouco daquilo que fará parte do teu 2025. Então, você já começaram ouvindo live, ouvindo e obedecendo. Eu peço ao Senhor que te dê ousadia para você avançar em fé. Então, é importante que vocês não fiquem olhando para trás e sofrendo. Renata, mas aí eu vou esquecer. Não, não, não. Você vai entregar e descansar no Senhor. Esquecer não. Mas você vai confiar no Senhor. Você não vai ficar lá, ó, cutucando. E aí é quando? E aí quando é? Não. Você vai entregar e descansar no Senhor. Fala, Deus, obrigada. Ontem eu estive com uma pessoa e eu fiz, como a senhora está? Ah, tô indo. Só que eu sabia que ela estava falando a respeito de um luto de muitos anos que aconteceu em pleno Natal. Cuidado para que vocês não tenham aquele sentimento que tudo tem que estar péssimo para as pessoas te chamarem. Para você ter a atenção das pessoas. Não, não, não. Isso é um pensamento mentiroso e maligno. O Senhor quer que você esteja bem. E você não carrega o peso da culpa. E tem gente que acredita que os mortos ficarão tristes se a gente se alegrar no momento de morte. É como se fosse uma falta de respeito, de desrespeito para com eles. Amados, pensamento maligno. Acorda, levanta, vive a vida que o Senhor preparou para você. Mas, hein, Renata, ei, fica tranquilo. O que passou, passou. É daqui para frente que o Senhor tem algo para fazer. O passado não pode ser mudado, mas o teu futuro, este pode ser tocado de forma diferente, mudado. E, por fim, Apocalipse 21:5, esse versículo que está aqui me perseguindo, esse que faça nova todas as coisas. As tuas expectativas, ela tem que estar alinhada no Senhor Jesus. Então, você precisa discernir e abraçar as oportunidades enviadas por Deus. E às vezes nós estamos vivendo um momento de dor, de raiva, de angústia, de tantas coisas, e nós não percebemos que o Senhor está trazendo coisas novas para a nossa vida. Está aqui, hoje, foi necessário romper muitas coisas, principalmente o medo. O medo nos paralisa e impede que você viva o milagre do Senhor. Por isso que eu quero profetizar na vida de vocês. Quem está achando que eu estar aqui foi planejado, foi pensado, foi idealizado e foi sonhado, não foi. Não foi. É um lugar que exige muito sacrifício.
muita renúncia. E é confiar muito no Senhor. Muito no Senhor. E eu sei que essa ousadia o Senhor vai te dar para que você possa viver tudo aquilo que Ele preparou para a tua vida. Vamos construir juntas, amada, um ano de aceleração para as nossas vidas. E vamos declarar que 2025 será o ano que o Senhor preparou para as nossas vidas, para nos dar honra, dupla honra, em todas as áreas da nossa vida. Nada pode parar uma mulher que confia em Deus, porque Ele acelera os seus passos e transforma os seus caminhos. Eu vou repetir essa frase. Nada pode parar uma mulher que confia em Deus, porque Ele acelera os seus passos e transforma os seus caminhos. Confia no Senhor. Entrega a tua ansiedade no Senhor. Os teus medos e questionamentos não farão parte de 2025. Amém? Amém, amadas? Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus, ela reine sobre a tua mente, sobre a tua casa e sobre a tua vida. Eu quero ler para selar o nosso dia 31. Eu quero ler juntamente com vocês, amadas. Vocês sabem, né, o quanto eu sofro em não compartilhar algumas coisas. Mas, amadas, que tempo é esse? Eu espero que vocês estejam caminhando comigo em 2025. Porque aquilo que a gente... Aliás, a gente nunca viveu esse tempo que nós iremos viver em 2025. Nunca. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas assim maravilhosas. Vocês vão ficar maravilhadas com o que Deus fará através desse canal. Amém? Vamos ler o Salmo 121 para nós encerrarmos essa live. E deixa eu falar para vocês, várias pessoas entraram em contato comigo. Aí, Renata, eu não vou poder, não. Eu sei que a gente fez uma votação e praticamente ficou quase a diferença de um voto, porque teve pessoas que votaram escrevendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer às 8 da manhã o nosso planejamento, ok? Então, a gente vai dar uma pausa, faremos às 8, porque a gente termina um pouco antes, então não ficou nenhum e nem outro, ficamos no intermediário, amém? Então, nós iremos fazer no Meet, eu irei mandar o link para vocês. Então, às 8 da manhã, estaremos juntos, em nome de Jesus. Vamos ler. Lembrando que iremos... Desculpa, gente. Deixa eu também já fazer outro comunicado. A live que acontecerá no dia 1º. A live que acontecerá no dia 1º, meia-noite. Essa live, ela ficará para as 3 da madrugada. Ser forte. A live que acontecerá às 6h27 acontecerá ao meio-dia. Por quê? Uma direção poderosa. A cada minuto, meia-noite, nós estaremos dobrando o meu joelho e dizendo, por essa causa eu me coloco de joelho. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9, 10, 12 horas, entramos juntos. Amém? Entramos juntas. Então, nós teremos a nossa live ao meio-dia, selando os 12 meses do ano. Para cada hora de 2025, é a gente profetizando a respeito de um mês do ano. Amém? Nossa, que foi uma instrução assim que eu fiz. Deus, tu és lindo.
e eu estarei em jejum. Amém? Em nome de Jesus. Eu estarei em jejum junto com vocês durante todo esse período. Irei me alimentar após a live. Após a live do meio-dia. Tá ok? Vai ser um tempo de aceleração, um tempo de transbordo para as nossas vidas. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém? Beijo, amo a vida de vocês e eu te espero às 8 horas da manhã para a gente dar início ao nosso planejamento. Amém? E construindo o mural dos sonhos. Graça e paz.